Diante de tanta volatilidade, o Brasil vem se beneficiando de uma enxurrada de dólares que não param de entrar no país, criando ali uma série de situações interessantes para o Brasil. E o que eu quero falar no capítulo de hoje é como que, há dias atrás, a gente conversava sobre o Brasil emitir dívida pública externa denominada em outras moedas, como o yuan, e que agora você vê uma emissão mais em dólares. Tá? Sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Isso aqui foi um artigo da Bloomberg que achei bastante interessante, né? Foi bastante replicado anteontem, falando sobre como que o Brasil está voltando a essa atividade de emitir bonds internacionais, que não é muito foco do Brasil, mas está aumentando cada vez mais isso daqui. Talvez seja algum tipo de oportunidade, principalmente quando o dólar está justamente nessa fraqueza. Você tem toda essa narrativa do Sell America, né? Venda os Estados Unidos, sai ali dos mercados de lá e tente fazer uma rotação mundial. E aí, obviamente que um dos principais cenários de diversificação são os países emergentes, né, principalmente os fundos de países emergentes, e o Brasil, sendo a maior economia da América Latina, ele acaba tendo grande parte desse fluxo. Então, aqui no artigo ele fala como que o Brasil agora passou a oferecer bonds denominados em dólares com vencimento para 2036, aqui com taxas de 6,7% a 7,6%, o que é bem atrativo, né? Se você busca ali, se você é um hedge fund internacional, etc. Isso aqui, lembrando, é da visão internacional de tudo isso. Claro que os brasileiros estão acostumados ali com a renda fixa. E aqui veio justamente ele está seguindo mais uma outra venda que foi feita, né, de 11 bilhões em 2025, no ano passado, mostrando aqui um dos maiores volumes de emissão do Brasil em títulos internacionais nas últimas 2 décadas, né, de acordo com o Tesouro. Então, os responsáveis aqui seriam o HSBC, JP Morgan, Santander, o SMBC Nikko, estariam fazendo essa oferta. E deve começar na segunda-feira. Então vamos ver como é que vai ser tudo isso. E aí é interessante você ver um pouco do contexto do Brasil, que acaba sendo extremamente favorável nesse exato momento, com a fraqueza do dólar, etc., distribuindo no mundo inteiro. E o Brasil, talvez aqui supõe-se, né, que ele está aproveitando justamente esse momento. Mas antes de entrar em mais detalhes, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre mecânica monetária, como que flui a liquidez ao redor do mundo e um pouco dos conceitos, né, dolarização ou desdolarização, e o Brasil no meio de todo esse contexto, que eu acabo não falando muito, mas eu falo às vezes, você pode nos seguir aqui no Substack, onde você pode ver esses mesmos vídeos que você vê no YouTube de forma gratuita, mas sem propaganda, e você pode ver também todas as imagens, as fontes, recebendo gratuitamente em forma de artigo no seu e-mail. Agora, se você quiser saber um pouco como investir diante de tamanho caos, a gente também publica o nosso próprio portfólio Omni Macro, né, que já passamos dos 6% agora nesse ano de 2026, graças a metais preciosos, etc., o fluxo de capitais passivo, que eu falo bastante nesse podcast, e os membros podem acompanhar também todas as mudanças que nós fazemos no nosso portfólio. Então, você pode se inscrever gratuitamente, todos os links estão na descrição abaixo. Então, vamos lá. O dólar, a gente já sabe que o dólar em si, ele vem se desvalorizando, principalmente no ano passado, etc., em relação às outras moedas do mundo, fazendo com que investimentos denominados em dólares não sejam tão atrativos como antes. E isso cria toda aquela rotação do capital para buscar maior retorno, né? Principalmente hedge funds, alavancados, etc. E com certeza o Brasil acabou sendo um dos maiores destinos. Então você vê claramente que toda a narrativa criada de desdolarização, venda aos Estados Unidos, faça rotação, compre ouro, saia, etc., tudo que seja mundial, ao invés de ser simplesmente uma concentração dentro dos Estados Unidos, ela veio acontecendo aqui desde o início de 2025, que é justamente a administração Trump. E o dólar veio caindo em relação ao mundo inteiro, mas principalmente em relação ao real, onde nós vemos aqui, né, quase batendo 6,21 em dezembro de 2024 e chegando aqui
no momento onde nós estamos praticamente a 5,18 e continua caindo no momento que eu estou gravando esse podcast. Então é literalmente o real vivendo um processo de valorização muito interessante, e isso se dá à atração de capital, né? Muitos dólares entrando no Brasil. E é bem engraçado, porque a gente tem é mais ou menos o dilema da China, né? Então você quer desdolarizar, mas ao mesmo tempo você vai ficar super feliz em poder obter os dólares que você tanto precisa. Afinal de contas, por que você vai emitir bonds denominados em dólares se você quer ele nas outras moedas? É claro que isso aqui, na verdade, é só uma provocação, é mais o pensamento de que nem tudo é de um lado ou do outro lado. Você tem, obviamente, a vontade de uma diversificação, sendo que a China é disparado o maior parceiro comercial do Brasil hoje, mas só para você entender como que nós estamos diante dessa guerra geopolítica de statecraft. Então, quem que vai prevalecer aqui? Então continua tendo uma necessidade de você participar do mercado global, e é muito bem-vindo você ter um dólar fraco para o mundo inteiro, principalmente para o Brasil, e também você quer fazer essa diversificação. Então vai ser interessante a gente poder ver essa questão, né, essa trama acontecendo no Brasil, estando no choque desses dois, da influência dos dois países, como a China e os Estados Unidos. Então isso aqui é extremamente favorável para o dólar, para o real, né, em relação ao dólar. E você também vê isso criando uma reversão muito forte exatamente no mesmo período. Então você vê aqui, dezembro de 2024, você tem a subida aqui, esse aqui é o ETF Brasil, né, o EWZ, e ele está numa subida assim, simplesmente incrível, que provavelmente está refletindo aí no Brasil, na Bovespa, nas máximas históricas, etc. Então você vê claramente um fluxo de capital indo para países emergentes, e aqui acredito que é exatamente o tipo de argumento que está sendo usado nesse artigo, porque ele fala que a busca por retornos no mundo em desenvolvimento, né, ou nos países emergentes, ajudou bastante a subir os ativos brasileiros esse ano. Então a moeda, né, ou no caso o real, já subiu mais de 5%, que foi das melhores performances das nações em desenvolvimento, enquanto justamente a Ibovespa, ele está falando aqui, né, ganhou quase 14%, tendo uma performance melhor do que a SP500, etc. Então você vê claramente como que o Brasil acaba, às vezes, aproveitando mais ainda, né? Se você já tem um dólar relativamente baixo, apesar dele estar ainda acima de 5, você colocando mais uma oferta de bonds, você traz mais capital para o Brasil, o que pode criar mais uma força aí interessante para segurar. Então, principalmente quando você é um país que está na periferia do sistema euro-dólar, que são os dólares fora dos Estados Unidos, que eu tanto comento aqui, é fundamental você ter fácil acesso a dólares, formas de você poder se financiar em dólares, e é exatamente o que o Brasil vem fazendo nesse exato momento. Então dá mais um fôlego ainda para esse rally. Vamos ver se isso se perdura por mais tempo. Agora, é desejável literalmente para o mundo inteiro. Então quando você olha aqui o nosso famoso DXY, né? Isso que eu quero chamar um pouco de atenção, que nesse exato momento a gente está vendo a mesma coisa. Você vê aqui, ó, olha que interessante, como bate certinho. Se você coloca isso ali no contexto do sistema euro-dólar, você vê como muitos gráficos desses acabam batendo. Então, mesmo dezembro de 2024, o DXY estava 109, isso é uma péssima notícia para os países, né? Significa menos dólares disponíveis, menos condições de você sustentar a dívida já adquirida previamente na moeda de reserva global, né? Na moeda intermediária global. Aí você acaba tendo uma grande queda que aconteceu desde a troca de governo. Então isso daqui, você pode dizer, foi por conta do Trump, foi deliberado, foi uma coisa que se queria, não se queria. Isso pouco eu vou deixar a interpretação em aberto, mas você vê claramente como o Brasil se beneficiou extremamente desse movimento, e esse movimento continua. A única atenção que eu traria é que nós estamos diante de uma super força empurrando o dólar para baixo, mas é aquela grande questão. Isso significa que o mundo vem se dolarizando. Então, quando você toma dívidas em dólares, você precisa pagar isso de volta com juros. E é uma moeda que o Brasil não pode imprimir. Então, ele vai precisar fazer isso acontecer e honrar. E é uma coisa de todos os países, certo? Então,
É por isso que eu uso sempre aquela famosa analogia da bola de vôlei, né? Que você coloca ela embaixo da água, mas ela sempre tem aquela força do empuxo. E nesse exato momento, se você parar para pensar, toda a narrativa de um dólar extremamente fraco, o DXY está 97, ele não está 70, 60, não é aquela coisa assim de extrema fraqueza. Então, é aqui que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Isso é ótimo, significa que tem liquidez abundante para todos, é muito bom para o Brasil, é bom para todos que precisam de dólares e, inclusive, é desejável pelos próprios Estados Unidos. Afinal de contas, você não quer ter ali uma moeda extremamente cara, porque não somente não facilita você poder permitir que ela seja usada no mundo inteiro da forma que ela é hoje, mas, ao mesmo tempo, faz com que você fique mais competitivo em relação ao mercado externo. Então é meio que um ganha-ganha nesse exato momento, mas as coisas podem se reverter quando você não tem uma atividade econômica muito boa, fazendo com que os outros países não tenham a capacidade de pagar nas moedas da qual eles estão adquirindo empréstimos nesse exato momento. Então é aqui que é importante a gente ver, né, que quando a narrativa fala só pensa que isso só vai para baixo, quando você tem algum tipo de problema em relação à capacidade de pagamentos, você cria efeitos deflacionários e aí um certo receio e dólares ficam mais escassos e essa curva volta, porque afinal de contas você vê a tendência, né, nos últimos anos é de continuar subindo, né? E a mesma coisa em relação ao real. Você vê aqui nos últimos anos, se você parar para olhar, né, mesmo gráfico de longo prazo, desde 2011 você está aqui nessa grande tendência aqui somente de subida e nós estamos num dos raros momentos onde essa tendência aqui está de queda, mas dá uma olhada no que já aconteceu, por exemplo, em 2023, onde nós tivemos esse mesmo tipo de queda, com o dólar chegando aqui a 4,73 e nesse exato momento nós estamos sentindo como se ele estivesse a 4, né? Às vezes até especulando que ele volte para os níveis de 4,20, etc. Mas quando você tira o zoom do gráfico, ele dá uma olhada bem interessante. Então são tempos muito interessantes, mas da mesma forma que ele caiu aqui, pode ser que a gente veja uma reversão, pode ser que não, espero que não, né? Espero que ele possa continuar dando aí alegrias a quem tem real hoje, principalmente, dando mais acesso ao mercado externo, mas é sempre importante a gente ter esse cuidado baseado na forma que o sistema monetário é composto. Então vamos ver a cena dos próximos capítulos, mas são muito interessantes ali para o real.